Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. A gente está iniciando aí o nosso componente de ciências. Fiquem ligados, aprendam bastante aí com a gente. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora a gente vai conversar e conhecer um pouco mais ali sobre os nossos conteúdos. Então vamos observar o conteúdo da nossa aula 1. Nossa aula 1 traz para a gente aí o nosso objeto de conhecimento, Sistema Sol, Terra e Lua, e no detalhamento, posições relativas entre Terra, Sol e Lua, modelo de observatório das fases da Lua, a influência ou não das fases da Lua no cotidiano dos povos da Amazônia. Então fiquem ligados, a nossa aula começa agora. Muito bem, nesse primeiro dia de aula, nós temos aí a grande convidada da nossa aula, que será a Lua. Hoje nós vamos falar bastante sobre a Lua, O que a gente sabe da Lua? A gente sabe que quando a gente olha para o céu, a gente consegue enxergar a Lua, À noite a gente tem essa visão melhor dela. A gente sabe também que existem eclipses que ora elas aparecem bem, ora a Lua aparece bem, ora ela não aparece direito, Então são coisas que a gente cresceu ouvindo saber aí, ouvindo esses conhecimentos da nossa família, da nossa comunidade, ouvindo essas informações da Lua, mas na nossa aula a gente vai entender por que isso acontece. Então, primeiro de tudo, que a gente precisa saber é que a Lua ela é rochosa, como a Terra é. A priori, a gente não tem água no seu estado líquido na Lua, mas nós temos mares que são chamados, nessa parte escura que a gente consegue enxergar, são chamados de mares, mas não quer dizer que são cheios de água, não é isso. Nós temos bastante quantidade de ferro. E todo esse conhecimento que a gente tem de Lua, gente, é de muita pesquisa que foi feita ao longo do tempo, Nós sabemos que a Lua é o nosso satélite natural, que fica orbitando o nosso planeta. Sabemos que a Lua ela não tem luz própria, então o que faz ela ficar iluminada às vezes e não iluminada outras vezes? É a questão da posição em que ela estará recebendo a luz do Sol, certo? Então nós temos aí o Sol iluminando tanto o nosso planeta, o planeta Terra, quanto o nosso satélite natural, que é a Lua. Então, é essa posição entre eles, entre o Sol, a Terra e a Lua, é que vai fazer com que ocorram essas fases lunares, esses eclipses lunares. E por que isso ocorre? Porque o Sol, tanto a Lua quanto a Terra, o nosso planeta, eles estão em movimento, Então essa movimentação da Terra e da Lua faz com que essa incidência solar ela seja recebida de maneiras diferentes. E por conta dessas maneiras diferentes é que nós temos visões diferentes da Lua aqui na Terra, Quando a gente olha para o céu, a gente vê uma Lua completamente cheia, Muito comum. Para mim é o momento que a Lua está mais bonita, está mais iluminada, E por que tem hora que ela está completamente iluminada e tem hora que ela não aparece direito? É justamente por conta da posição em que ela se encontra em relação ao recebimento de luz que vem do Sol, certo? Então vamos aí continuar com as nossas informações sobre Lua na nossa primeira cartela. Então nós temos aí que a Lua é um satélite natural da Terra. Sua parte iluminada é vista de diferentes formas ao longo do ciclo lunar. Vejam aí que a gente está falando de ciclo lunar. Se é ciclo lunar, esse ciclo refere-se ao quê? À Lua, Então, são os movimentos que a Lua é capaz de fazer, certo? E esses movimentos, gente, são diferentes, Então, nós temos aí na nossa próxima cartela que a Lua apresenta 3 movimentos principais. E aqui é importante a gente conhecer bem quais são esses movimentos.
Nós temos um movimento que é chamado de rotação, certo? Esse movimento chamado de rotação é o movimento que a Lua faz em torno do seu próprio eixo, tá? Então, a Lua se movimenta em torno do seu próprio eixo. A esse movimento nós damos o nome de rotação. Temos ainda um movimento que a gente chama de revolução. Esse movimento de revolução é o movimento que a Lua faz ao redor do nosso planeta Terra. Então, nós temos a rotação, a Lua girando em torno do seu próprio eixo. Temos revolução, a Lua girando ao redor do planeta Terra. E temos o movimento de translação, que é o movimento que a Lua faz junto com a gente, né? Ao redor do Sol, né? Então, nós temos aí esses 3 movimentos que a Lua é capaz de fazer, certo? Então, aí é importante a gente entender que são esses movimentos de rotação, de revolução e de translação que vão fazer com que as fases da Lua, os eclipses lunares, eles ocorram por conta de que maneira que esses astros estarão recebendo a luz do Sol, certo? Então, o que é importante a gente saber? Que a Lua, ela faz o movimento ao redor dela mesmo, certo? E ela faz esse movimento ao redor dela, vamos dizer que aqui é o nosso planeta Terra, e aqui a Lua, ela faz esse movimento ao redor dela, fazendo o movimento ao redor do nosso planeta também, certo? E os dois juntos, a Lua e o planeta Terra, eles vão fazer o movimento ao redor do Sol. Então, nós temos esses 3 movimentos feitos pela Lua. E é importante a gente falar que nós também fazemos o movimento de rotação, certo? O planeta Terra também faz esse movimento, sendo que nós temos aí a duração de um dia, né? 24 horas, aproximadamente. Já o da Lua já é um movimento que dura mais. Então, esse movimento de rotação da Lua, ele vai durar aproximadamente um mês. É um movimento mais lento, certo? E quando a Lua está ao redor do nosso planeta Terra, ela não gira num círculo perfeito. Ela gira elipticamente, certo? Então vai ter um momento em que ela vai estar mais distante do planeta Terra, mas vai ter um momento que ela vai estar mais próximo do planeta Terra, certo? Então, a gente tem esse movimento ao redor do planeta Terra feito de maneira elíptica. E outra curiosidade que é muito legal falar para os nossos alunos também é que sempre no nosso planeta, aqui na Terra, a gente vai observar um lado só da Lua. Mas, professor, e o outro lado? O outro lado está lá. A gente tem conhecimento do outro lado por conta de todos os estudos que foram feitos sobre a Lua ao longo de todos esses anos, né? Então, nós temos aí essa área dentro das ciências, né? A astronomia muito desenvolvida, até porque gera muita curiosidade, né? Todo mundo quer saber mais, quer ter mais conhecimento sobre a Lua e também sobre todos os outros que compõem aí o nosso sistema solar. E por todos esses conhecimentos, nós sabemos também que temos missões que foram feitas, né? E aí a gente sabe como é que é no outro lado da Lua, mas quando ela está aqui, ó, tanto fazendo seu movimento de rotação em torno do eixo dela próprio, quanto fazendo o movimento de revolução ao redor do nosso planeta, nós vemos apenas uma parte, um lado da Lua, certo? Então, falamos bastante até aqui sobre as características, né, da Lua, e agora nós vamos ver as fases da Lua. Em função do ângulo de incidência da luz solar sobre a sua superfície, temos 4 fases distintas, né? E aí, gente, é importante sempre frisar aos nossos alunos que isso ocorre por conta
de como a Lua vai receber a luz solar. Por isso que a nossa cartela começou assim, em função do ângulo de incidência da luz solar. Isso daí quer dizer que, dependendo da posição de onde a Lua estiver e da maneira como que vai ser recebida essa luz, nós temos aí as fases da Lua, né? Que são 4. Nós temos a Lua crescente, nós temos a Lua cheia, nós temos a Lua minguante e nós temos a Lua nova, certo? E aí, para que uma ideia, né, uma dica que a gente sempre fala para os nossos alunos, quando a gente olha essa imagem, é fácil de identificar quem é a Lua cheia, né? A Lua cheia é aquela que está toda ali iluminada, ela está cheia mesmo, certo? Mas e as outras? Eu consigo identificar? Pois é, nós temos uma dica que é o COD. Vocês já ouviram falar disso? COD. C-O-D. Então, quando eu tenho esse lado mais iluminado da Lua, que parece o C, deixa eu pensar, acho que se eu colocar aqui um amarelo, a gente consegue enxergar mais? Ó, não parece um C, eu tenho a Lua chamada de Lua crescente. O O, eu tenho ela completamente cheia, certo? Então, é o O do COD. E aí, nós temos aqui, parece um D, certo? E essa que parece o D, a gente chama de minguante. E a nova é aquela que a gente tem menos visualização, né? Então, essa é uma dica que a gente dá para os nossos alunos para identificar quais são as fases da Lua. E aí, sabe o que é importante também a gente falar? Que quando as fases da Lua estão ocorrendo, por exemplo, aqui no hemisfério sul, nosso país está localizado no hemisfério sul do planeta Terra, certo? Pois é. Quando essas fases da Lua elas estão ocorrendo aqui, elas irão ocorrer também no hemisfério norte, lá nos Estados Unidos, por exemplo, lá no Canadá, certo? Sendo que eles vão ter uma visualização diferente, tá? Então é legal trocar informações, por exemplo, a gente pode olhar no nosso calendário para saber qual vai ser a data da lua cheia. No calendário tem essas informações. Aí você vai lá para ver qual vai ser como é que vai ser, quando é que vai ser a lua cheia. Depois da lua cheia, nós temos aí a lua minguante. Quando é que vai ser a lua minguante e como é que lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, eles vão ver isso. Então é uma dica aí para que vocês tenham mais conhecimento sobre a Lua, tá? Que eles vão estar na mesma fase que nós. A gente vai estar vivendo a mesma fase lunar, sendo que eles enxergam de maneira diferente da gente, certo? Então façam isso para que a gente tenha mais informações aí sobre as fases da Lua. Vamos continuar nesse assunto dando as características principais de cada fase. Então nós temos aí a Lua crescente, vista parcial da Lua do ponto de vista terrestre como um semicírculo, também chamado de quarto crescente. Nós temos a Lua cheia, que ocorre em razão do posicionamento terrestre entre o Sol e a Lua, que permite ver a Lua totalmente iluminada. Então a Lua ela fica totalmente iluminada na Lua cheia por conta desse posicionamento da Terra, né? A Terra fica entre o Sol e a Lua, e aí a gente consegue ter essa Lua completamente iluminada, certo? A Lua minguante, que é a fase que vem depois da Lua cheia, ela também é chamada de quarto minguante e ocorre a formação de um semicírculo. E aí é importante a gente observar que esse semicírculo formado na Lua minguante, ele é oposto ao que é formado na Lua crescente, que a gente também chama de quarto crescente, certo? Então a gente consegue olhar bem essa diferença, né?
E em seguida, a fase posterior ao quarto minguante ou lua minguante é a lua nova, que nós temos a iluminação da lua somente do lado oposto ao visível da Terra. Nessa fase, não é possível ver a lua a olho nu do planeta Terra, né? Então, nós temos aí essas 4 fases lunares, né? Lua crescente, lua cheia, lua minguante e lua nova. E aqui eu trouxe para vocês, olha, um vídeo que vai mostrar melhor como é que funciona essas fases da lua. Então, vocês enxergam aí que nós temos o planeta Terra, no caso ele está aí centralizado, né? Mas ele não está paradinho, como parece aí no vídeo, ele vai se movimentar, certo? Olha aí, a gente consegue ver agora o movimento e vocês conseguem ver que ao redor do nosso planeta, nós temos a Lua aí se movimentando. Neste exato momento, ela está ali na posição quarto crescente, certo? E aí do quarto crescente ou lua crescente, ela vai para a próxima fase, que no caso é a lua cheia, aquele momento em que a lua está mais iluminada e a gente consegue enxergar bem, certo? Depois da lua cheia, nós temos aí o quarto minguante ou lua minguante, certo? Percebam que é exatamente oposta o semicírculo que a gente vê em relação ao quarto crescente, né, quando a lua é minguante. E a lua nova, ela vai aí finalizar esse ciclo, né, da lua, lembrando que, olha onde a lua nova fica, ela recebe exatamente a luz do lado oposto, né, ao lado que está no nosso planeta Terra. Então, o que acontece? A gente só vê a sombra, né? Porque o que está iluminando, olhem bem para a setinha branca aí onde está escrito raios solar, né? Nós temos aí esses raios solares emitidos e eles vão ser emitidos de um lado da Lua que a gente não está enxergando aqui do planeta Terra. E é por isso que a Lua nova é aquela Lua que ela tem menos visibilidade, certo? Então vocês viram aí, né, as fases da Lua. E aí o que é importante a gente falar é que toda essa movimentação da Lua, a gente sabe que é importante e que influencia no nosso dia a dia. Com certeza vocês já ouviram falar em pessoas que só cortam o cabelo quando a Lua é crescente. Já ouviram falar nisso? Vocês já ouviram falar também que animais podem mudar o seu humor, podem mudar os seus hábitos durante a lua cheia, né? E por muito tempo, pode ser que as pessoas nem levassem tanto em consideração, achando que isso não seria algo verdadeiro, mas por mais que tenha muita história mística, que tenha muitas lendas, né, ao redor disso, tem várias coisas que são cientificamente comprovadas da influência que a Lua pode ter em relação ao nosso planeta e em relação a nós que estamos aqui no planeta Terra. Então é fácil entender, por exemplo, como eu expliquei anteriormente para vocês, que o movimento que a Lua faz, a revolução, que é o movimento que a Lua faz ao redor do nosso planeta, tem momentos em que a Lua vai estar mais distante. Então, tu imagina, esse movimento que está fazendo aqui, ele é elíptico. Ele não é redondinho, que nem apareceu no vídeo que a gente acabou de ver. Ele é feito de maneira elíptica. Então, vai ter um ponto em que a Lua estará mais distante, mas terá outro ponto em que a Lua estará mais próxima ao nosso planeta. E aí, quando nós temos essa proximidade, nós temos influências visíveis da Lua aqui no planeta Terra. E uma delas, muito conhecida, é a ocorrência das marés, né? Então, nós temos aí que a ocorrência das marés é a principal ação da Lua sobre o planeta Terra, né? Que
derivam da ação da gravidade lunar, que atrai diretamente as águas oceânicas em um processo conjunto com o Sol. O que isso quer dizer? Isso está relacionado, gente, com a movimentação, né? E a maneira como o Sol, a Terra e a Lua estarão posicionados. Então, temos mais um vídeo onde vocês vão conseguir entender bem de que maneira que a Lua, essa gravidade da Lua, influencia a gente aqui na Terra, né? Então, aí, ó, no nosso vídeo, vocês conseguem observar a Lua se movimentando mais uma vez, né? Lembrando que essa movimentação ela é feita de maneira elíptica, né? E a Lua está se movimentando, ela se movimenta ao redor dela e ela se movimenta também ao redor da Terra e a Terra também está se movimentando. Então prestem atenção que nós temos várias movimentações aí, certo? E de acordo com essa movimentação, tanto da Lua quanto do nosso planeta, nós temos a influência da gravidade da Lua, certo? E aí nós temos um ponto onde a maré estará mais alta e nós temos um ponto onde a maré estará mais baixa. E dessa maneira, por conta de todos esses movimentos que ocorrem aí da Lua e do nosso planeta Terra, nós temos essa influência direta da Lua nas marés, certo? Então falamos aí bastante sobre a movimentação da Lua e a ocorrência das fases da Lua, né? Falamos também sobre essa influência na maré e os pescadores utilizam muito isso, né? As pessoas que estão ali, que moram e que dependem disso, da pesca, por exemplo, eles conhecem bem em que momento é melhor para pescar, em que momento é melhor para sair ao mar, né? Para pescar, para fazer essa atividade, porque eles têm esse conhecimento da movimentação da Lua, bem como na agricultura a gente também pode utilizar esses conhecimentos, essas informações para saber a melhor época de se plantar, certo? Que também está relacionado aí com outro assunto que vocês verão, que são as estações do ano, certo? Outro ponto importante que é muito legal a gente falar é o eclipse lunar. E o que seria o eclipse lunar? O eclipse lunar é um fenômeno astronômico que acontece quando a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua. Tá? Então prestem atenção aí. Nós temos a Terra no meio do Sol e da Lua. E por conta desse fenômeno, há um bloqueio total ou parcial da luz, tá? Então, por conta desse alinhamento do Sol, da Terra e da Lua, pode haver um bloqueio total ou parcial da luz. Como que essa luz vai chegar na superfície lunar? E é dessa maneira que a gente tem o famoso eclipse lunar, que vocês já devem ter ouvido falar aí, já devem ter visto algum, né? Esse eclipse lunar, ele ocorre por conta do posicionamento do Sol, da Terra e da Lua. Então nós temos aí uma imagem onde a gente consegue visualizar melhor o eclipse lunar. Certo? E aí nessa imagem nós temos a Terra, consegue enxergar bem aqui, a Terra está bem no meio do Sol, que está aqui, o Sol não tem como a gente não enxergá-lo, e a Lua que está aqui na outra ponta, tá? Então quando nós temos esse alinhamento aqui, ó, que como tanto a Terra como a Lua se movimenta, nós temos não é todo momento que nós vamos ter os três alinhados, certo? Então, quando a gente tem esse alinhamento em que a Terra está no meio, o Sol nesta ponta e a Lua nesta ponta, nós temos aí o eclipse lunar. Percebam que
a incidência solar, ela está sendo emitida e ela está sendo recebida por esse lado do planeta Terra, certo? Sendo que a Lua se encontra numa posição, olhem aqui a Lua, se encontra numa posição que ela está recebendo o quê? A sombra do nosso planeta. Ela fica encoberta, tá? E quando ela fica encoberta, é o que a gente chama de eclipse lunar. E aí existem diferenças entre o eclipse lunar, né? Quando ela fica totalmente encoberta, a gente chama de eclipse total da Lua. Quando ela fica parcialmente encoberta, a gente chama de eclipse parcial da Lua, certo? Então, o eclipse ele ocorre por conta desse alinhamento do Sol, da Terra ali no meio e da Lua. E como ela fica numa posição em que ela só recebe a sombra, ela não tem luz própria, né? Nós vimos aí que a Lua ela não tem luz própria, ela recebe a luz do Sol como nós. Então, quando ela fica completamente coberta pelo nosso planeta, que é muito maior, nós temos aí o eclipse que é facilmente visível, né? Só procurar no calendário, a gente também consegue ter essas previsões de quando o eclipse lunar vai acontecer, para que a gente conheça ainda mais sobre os movimentos da Lua. Existe também, gente, o eclipse solar, mas o eclipse solar, ele é mais raro de acontecer, a gente não consegue vê-lo, visualizá-lo com a frequência que a gente visualiza o eclipse lunar, certo? Mas também existe esse eclipse solar e é importante que quando ele aconteça, as pessoas não olhem diretamente, porque olhar diretamente para o Sol pode causar problemas na retina, por isso que quando ocorre um eclipse solar, as pessoas precisam colocar um óculos de proteção, mas existe também por conta da posição, né, do Sol, da Terra e da Lua, certo? Vamos falar de outra influência da Lua, que é a pororoca. Nós temos aí que a pororoca é um termo derivado do tupi, que designa estrondo, né, por causa do barulho que faz, e corresponde a um fenômeno natural onde acontece o encontro das águas de um rio com o oceano. E aí, por que tem influência? Porque esse fenômeno ele se torna mais evidente nas mudanças de fase da Lua, especialmente quando a gente fala em lua cheia ou em lua nova, tá? Então, na mudança de fase para esses dois tipos de fase, nós temos aí esse fenômeno ocorrendo com maior frequência. E as influências da Lua, gente, nós falamos aqui que muita gente já deve ter ouvido falar, principalmente de cortar o cabelo, né? Que a gente utiliza, muitas pessoas utilizam bastante, né? E acredita-se que na lua cheia, olha aí, os animais ficam mais agitados pelo excesso de luz e por isso são presas mais fáceis. E aí dá até para entender, né? Porque a lua, quando ela tá cheia, ela tá bem iluminada, então o ambiente fica mais iluminado e aí fica mais fácil de pegarem as presas, né? Assim, alguns povos aproveitam essa fase lunar para caçar. Olha aí, pessoas aproveitam esse momento da lua cheia para caçar. Vamos aí continuar falando, né, sobre as influências da lua, que dizem também que a lua influencia na germinação, como eu já falei para vocês, no desenvolvimento dos vegetais, por isso que é muito comum agricultores conhecerem bem essas fases da lua, no crescimento do cabelo, né? Pessoas que só cortam o cabelo em determinada fase da lua, no humor das pessoas, na gestação. É muito comum a gente ouvir falar que olha, a lua cheia está chegando. A grávida que já está ali quase para parir, como a gente fala, né? Quase para ganhar neném, pode ter essa influência aí da lua. Muitas pessoas acreditam. E também, como eu falei para vocês, na hora do parto,
certo? Mas como eu falei para vocês também, algumas coisas a gente consegue comprovar, né, com os estudos, né, e com todos os conhecimentos e informações que nós temos da Lua hoje. Outras não, né? Outras já são situações em que nós crescemos e ouvimos, né? Durante nosso crescimento ouvimos bastante as pessoas falarem, mas vai de cada um acreditar, certo? Essa foi a nossa aula.